Oi, queridos e queridas, tudo bem? Então, meus amores, na aula de hoje a gente vai estudar o período regencial, o período que vai de 1831 a 1840, e que tem início com a abdicação de Dom Pedro, como vocês viram na aula passada com a professora Juliana, certo? Esse período, gente, embora seja um período curto, né, de 9 anos, é um período de grande efervescência política, social, de crise econômica. Então, você vai ter assim, uma série de levantes. O que eu fiz? Eu dividi essa aula em duas. Nessa primeira aula, a gente estuda como é que se constituiu as regências e os seus projetos, as suas ações. E na segunda aula, daqui a 15 dias, a gente estuda esses levantes, tá bom? Que esses levantes costumam cair bastante em prova, então, para a gente fazer a coisa com calma, eu dividi em duas aulas, tá bom, gente? Então, vamos nessa. Como eu disse para vocês, esse contexto assiste à abdicação de Dom Pedro. Dom Pedro se pirulita para Portugal e deixa aqui o seu filho. Mas seu filho só tinha 5 anos de idade. E isso, gente, vai causar um vácuo no poder. Essa questão sucessória, ela vai, de certa forma, incendiar as outras províncias, que não vão reconhecer nos governos que vão seguir legitimidade. Não vão dar legitimidade política a esses governos. Além disso, esse vácuo no poder vai suscitar um debate amplo acerca de se o Brasil deveria centrar o seu poder no Rio de Janeiro, né? Deveria haver uma centralização, ou o federalismo, né? Uma descentralização, maior poder para as províncias, maior autonomia para as províncias. Então, vai ser um período de instabilidade política, não só porque você vai ter uma série de levantes que vão abarcar diferentes grupos sociais, desde os escravizados até senhores de terra, que a gente vai entender também um pouco na próxima aula, mas também na cena política, dentre a elite, você vai ter esses diferentes projetos. Centralização, descentralização. Maior autonomia para as províncias ou não, né? O poder de fato contido no Rio de Janeiro, numa figura central, tá bom? Então, mas enfim, gente, há esse vácuo no poder, mas a Constituição outorgada de 1824, como vocês viram na aula passada com a professora Juliana, ela vai prever o estabelecimento de uma regência enquanto o imperador não atingisse a maioridade, que seria os 18 anos. Então, o parlamento, nesse momento, não estava funcionando, vai se eleger uma regência provisória antes dessa regência permanente, tá? Mas antes da gente falar disso, vamos falar dos grupos, assim, dos grupos políticos que estavam vigorando nesse período regencial. A gente estudou, vocês estudaram com a professora Juliana, na independência, no primeiro reinado, você tem dois grupos políticos principalmente. Você tem o Partido Brasileiro e o Partido Português. Vocês lembram disso, né? Agora, o Partido Brasileiro, a gente pode falar que ele vai se desmembrar em exaltados e moderados, né? Os exaltados, eles vão defender o federalismo, né? A garantia de autonomia política e econômica para as províncias. E uma parte desse grupo dos exaltados, eles eram republicanos, certo? E de certa forma, saindo de dentro do Partido Brasileiro, você também vai ter os moderados, também chamados de chimangos. Os exaltados, gente, eles eram chamados de farroupilhas ou farrapos, tá? Os moderados ou chimangos, eles vão querer a manutenção dos privilégios das elites provinciais e uma monarquia. Eles eram defensores da monarquia, certo? E os restauradores, que seriam uma nova formatação, ou que vinham do Partido Português, certo? Eles eram os restauradores ou caramurus, e queriam o quê? A volta de Dom Pedro ao poder, tá? Eram contrários a reformas sociais, extremamente conservadores. Show? Então, esses vão ser mais ou menos os grupos políticos em voga ali
no período regencial, certo? Muito bem. Como eu falei para vocês, antes da formação da regência permanente, você tem a regência trina provisória. Trina por quê? Composta de 3 pessoinhas. Que vão ser esses carinhas aí, gente? O senador Vergueiro, o Marquês de Caravelas e o Francisco de Lima e Silva. Tá? Essa regência vai buscar o equilíbrio político. E isso pode ser sintetizado até nas próprias figuras que são escolhidas para compor essa regência. Então, você tem o Marquês de Caravelas, ficou errado aí, né, gente? De Caravelas, que era conservador. Você tem o senador Vergueiro, que era liberal, né? Que ele era favorável ao federalismo. E você tem o Francisco de Lima e Silva, que ele era do Exército e ele era centrista. Então, você vai ter ali posicionamentos diversos, né? Então, nessa tentativa de abarcar esse espectro ideológico que estava ali tumultuando ou que estava ali em voga nesse período, tá? Muito bem. Eles vão votar em 1831 a lei regencial. Na verdade, vai ser votada pela Assembleia Geral, que era composta, como vocês viram também com a professora Juliana, ela era composta pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, tá? Muito bem. Essa lei regencial, o que ela vai fazer? Ela vai restringir o poder dos regentes, limitando o uso do poder moderador. Essa medida instaurava a preponderância do legislativo, uma vez que os regentes não poderiam acabar com a Assembleia, decretar guerra, taxar impostos ou conceder títulos de nobreza. O que isso quer dizer, gente? Que essa lei regencial ela vai instituir que, de certa forma, a regência apenas administrasse, né, o poder até entregá-lo para o Pedro de Alcântara. Não podia, por exemplo, decretar guerra, taxar impostos, não podia fazer o uso do poder moderador, como vocês também viram na aula passada com a professora Juliana, esse poder moderador. Então, vai limitar, essa lei das regências vai limitar o poder dos regentes, certo? Então, realmente era uma questão de administração do país, mas sem uma mão forte, sem um viés autoritário que está presente no poder moderador, tá bom? Muito bem. A regência trina provisória, gente, fica só 3 meses no poder e depois convoca-se uma nova eleição e a regência trina permanente começa a partir de 1831, a partir de julho, né? A partir de julho de 1831. A composição dela tem o José da Costa Carvalho, que é da Bahia, o João Braulio Muniz, que é do Maranhão, e o Francisco de Lima e Silva, que é do Rio de Janeiro. Também essa composição vai abarcar o Norte, o Nordeste e o Sudeste, também numa tentativa de conciliação. Muito bem. Bom, gente, abaixo dos regentes estava politicamente o ministro da Justiça. E quem estava no cargo de ministro nesse período? O padre Diogo Antônio Feijó. Ele vai criar em 1831, né, juntamente com a regência, né, com os regentes, a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional, gente, vai dar poder às elites agrárias. Por quê? Porque quem compõe a Guarda Nacional são chamados os cidadãos ativos, né? Aqueles que têm direito de voto, né? Gente que tem grana. E quem comanda a Guarda Nacional, as tropas da Guarda Nacional, recebe o título de coronel. Certo, gente? E assim, o coronel, esse que tinha o comando das tropas, normalmente ele era um cara rico. Quer dizer, ele era um cara rico, influente, que vinha do latifúndio. Lembra quando a gente estudou
a formação da sociedade colonial, que a gente viu que nas províncias, quem tinha terra, tinha poder, estava nas câmaras municipais. Então, esse título de coronel vai ser dado a essas figuras que tinham influência local, tá? E essa patente, né, de coronel vai ser passada de pai para filho. Ou seja, a instituição da Guarda Nacional, ela vai dar poder de coerção para as elites provinciais. E vocês estão mais ou menos conseguindo concatenar as ideias aí, que mais tarde a gente vai ter aquele movimento coronelismo aqui que surge, tá? Com o surgimento da Guarda Nacional. Então, vocês estão vendo que essa regência, ela está dando poder às elites provinciais. Pelo menos está dando poder de coerção nesse momento, com a formação da Guarda, tá? Muito bem. Vamos continuar. Além da formação da Guarda Nacional, a regência trina, ela vai instituir o ato adicional de 1834. Esse ato adicional, ele vai trazer um plus para a Constituição. Ele vai modificar, vai ser uma reforma da Constituição. Não é uma nova Constituição, prestem atenção, mas é uma reforma da Constituição. O que esse ato adicional vai fazer? Vai instituir a regência una. Ao invés da regência trina, com 3 pessoas, vai instituir a regência com um ser humaninho só. Então, o que está mostrando? Um aspecto centralista. É uma medida que favorece, que tem um caráter centralista, centralização do poder na figura de uma pessoa. Concordam? O ato institucional, o ato adicional de 1834 também vai criar as assembleias legislativas provinciais. O que essas assembleias vão fazer? O que essa medida vai fazer? Vai dar maior autonomia para as províncias, uma vez que cada uma poderia eleger representantes que formariam uma assembleia para elaborar as leis da província. Ou seja, essa medida vai dar autonomia para as províncias. De certa forma, vai reforçar ou vai ter um caráter federalista, no sentido de estar dando poder, está dando autonomia para as províncias. As províncias vão poder elaborar suas próprias leis através da eleição desses representantes para a Assembleia, para depois a Assembleia elaborar as leis. Então, caráter federalista. Ou seja, gente, vamos ler lá. O ato adicional, ele centralizava na figura de um só regente, né, com mandato de 4 anos, né, como eu falei para vocês, com a regência una, com a criação da regência una, e o ato adicional vai descentralizar quando institui essas assembleias provinciais. Tá? Então, você vê que essa regência está querendo equilibrar os ânimos, assim, né? Mais ou menos dar um pouquinho aqui para quem preza o centralismo, dar um pouquinho aqui para quem preza o descentralismo. Então, é isso, tá? Muito bem, gente. Além do ato adicional, a regência trina também vai elaborar o Código do Processo Criminal. Esse código vai ser incorporado ao texto constitucional, né? Vai ser uma espécie de código penal. E nele, gente, vai ser incorporada a eleição local dos juízes. Ou seja, os cidadãos ativos de cada cidade, de cada província, elegeria o juiz. Elegeria o juiz dessa localidade. Então, vocês veem, a Guarda Nacional já deu poder de polícia, já deu poder coercitivo para essas elites locais. Agora, com o Código do Processo Criminal, está dando poder, está fazendo com que essas elites controlem também o judiciário, né? Uma vez que elas votam nesses juízes.
Então, vocês veem o caráter, de certa forma, liberal dessa regência, na medida em que está favorecendo o federalismo, o poder e a autonomia das províncias, tá bom? Muito bem. Continuando, gente. Como eu falei para vocês, o ato adicional vai instituir a regência una. E em 1835, o Feijó vai ser votado, Feijó, que era o ministro da Justiça, que vai ter um grande apoio político por conta dessas ações relacionadas à Guarda Nacional, esse poder que vai ser dado às elites locais. As elites locais, elas, de certa forma, parte dessa elite vai estar com o Feijó, né? Vai favorecer o Feijó, vai estar do lado dele. Então, ele vai ser votado, ele vai ganhar a eleição para a regência una, tá? Muito bem. Não sei se eu falei para vocês, mas ele é o paulista do Partido Moderado. Partido Moderador, né? Tem que mudar ali. Mas, enfim, vocês entenderam. Bom, o Feijó, gente, ele vai, apesar dele ter o favorecimento de grupos dessas elites agrárias, né, ou essas elites dessas províncias, ele vai encontrar grande oposição no parlamento, né, que o parlamento ele era composto nesse momento por uma maioria conservadora, sobretudo dos caramurus. Lembra dos caramurus? Eram aqueles que tinham uma perspectiva restauradora, de restaurar o poder de Dom Pedro. Nesse momento também que o Feijó está no poder, eclode dois movimentos muito intensos, muito sangrentos, que foi a cabanagem e a farroupilha, né? E nesses dois movimentos vai haver a proclamação da República nessas localidades que estão se insurgindo. O Feijó, gente, é uma figura que ele não consegue muito bem negociar, porque imagina, quando o regente ele não tem o apoio do parlamento, ele vai ter que negociar com seus opositores, vai ter que negociar cargos, negociar através de algumas medidas de governo, né, que concilie com esses grupos opositores. Mas ele não consegue fazer isso. E essas revoltas que vão eclodir, ele não consegue conter essas revoltas. E aí, diante desse contexto turbulento de oposição, de crítica, de não administração dessas revoltas, o Feijó vai renunciar. E quem vai assumir a regência é o Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda. Então, vamos para a segunda regência una, agora sob a regência do Pedro de Araújo Lima. Esse momento é chamado de regresso conservador. Como eu falei para vocês, essas duas regências que antecederam, na verdade, essas três regências que antecederam a regência do Pedro Araújo, elas promoveram medidas liberais, como eu falei para vocês, dando maior autonomia e poder para as províncias. Agora, com o Pedro de Araújo Lima, a gente chama de regresso conservador, porque o regente, juntamente à Assembleia Geral, ao Parlamento, vai tentar conter essa autonomia conquistada pelas províncias a partir dessas outras regências, tá? E aí, o que vai fazer? Vai buscar restaurar o poder central, né? Porque eles entendiam que restaurar o poder, centralizar o poder numa figura no Rio de Janeiro, era uma forma de manter o território, né, e a ordem social, porque são tantos os levantes que estão ocorrendo que a ameaça desse território ser desmembrado, como acontece na América Espanhola, no processo de independência da América Espanhola, que ele vai buscar centralizar o poder para ver se evita essa dissolução do território, assim, esse desmembramento do território, consegue manter a ordem social, abafar esses levantes. Então, o que esse regresso conservador, o regente, juntamente com a Assembleia Geral, vai fazer?
vai escrever a lei de interpretação do ato adicional. É um ato adicional em cima do ato adicional de 1834. Né? Então, em 1840, essa lei de interpretação do ato adicional vai reverter o aspecto federalista do ato adicional de 1834. Ou seja, vai reduzir o poder dos presidentes de província, as assembleias provinciais vão deixar de elaborar as suas leis, a figura vai ter a figura do juiz de fora, nomeado pelo poder central, que vai estar acima dos juízes locais. Então, aqueles juízes que eram eleitos pelos cidadãos ativos nas províncias, agora vai ter um acima dele que vai ser eleito pelo poder central. Né? Então, vocês veem que é uma tentativa de acabar com essa autonomia conquistada pelas províncias. Nesse momento do regresso conservador, vai ter explosão de mais dois movimentos, a Sabinada, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão. Bom, diante dessa conturbação política e social, e diante do fato dos liberais não estarem mais no poder com esse regresso conservador, com essa figura do Pedro de Araújo Lima à frente da regência, e essa assembleia composta em grande parte pelos conservadores, o que os liberais vão fazer muito espertamente? Eles vão criar o Clube da Maioridade. Vai ser criado pelo liberal Antônio Carlos de Andrada e Silva. E esse clube vai ter a proposta de antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara para que pudesse assumir o trono. Na época, ele tinha 14 anos. Olha, os liberais, o que eles estão fazendo? Quando eles criam esse clube, né, se de fato o Pedro de Alcântara consegue subir ao poder, né, ele vai levar os liberais, vai dar cargos políticos para os liberais, afinal de contas, os liberais que foram figuras essenciais à tomada do poder ou à chegada do poder antecipadamente do Pedro de Alcântara, né, que vai ser o Pedro II. Da mesma forma, quando os liberais criam o Clube da Maioridade, eles também querem manter a unidade nacional através desse símbolo agregador que é o símbolo do monarca, do imperador. Então, é uma forma também de conter um pouco essas revoltas populares através dessa figura agregadora que sobe ao trono, que é a figura do imperador. Tá? Muito bem. Esse movimento vai tomar imprensa, vai tomar as ruas. E em julho de 1840, a Assembleia Geral vai declarar que Pedro de Alcântara, aos 14 anos de idade, já era maior de idade. E esse processo vai ser chamado de golpe da maioridade. Tá? E aí, em 18 de julho de 1841, o imperador Pedro II é coroado. Coloquei uma pintura aí para vocês verem. Certo? Bom, meus amores, então é isso. A gente traçou um panorama no período regencial, né? As disputas, os embates, os campos ideológicos, né? E até o golpe da maioridade e a proclamação do Pedro II. Vamos fazer um exercício para a gente consolidar? Vamos lá. O período regencial no Brasil foi um dos mais agitados da história política do país. Foram questões centrais do debate político que marcaram esse período, exceto... Gente, preste atenção no exceto, porque a tendência nossa é marcar sempre a certa, né? Quando vem o exceto, a gente fica completamente azucrinado. Então, marquem na prova de vocês, quando vocês forem fazer, sublinhem o exceto, sabe? Chamem atenção, porque a gente tende a cair nessa pegadinha, tá? Então, vamos lá. A questão do grau de autonomia das províncias. Foi uma questão que estava no debate político no período, né? B, a preocupação com a unidade territorial brasileira também era uma questão central na arena política. C, os temas da centralização e descentralização do poder, também. Ou D, o acirramento das discussões sobre o processo abolicionista. É esse o gabarito, né? E realmente a questão da abolição, não houve um acirramento das discussões em torno da abolição da escravidão.
Então, o gabarito é AD. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Na próxima aula a gente fala dos levantes e façam os exercícios, tá? E qualquer dúvida, eu tô no Facebook. Um beijo, fiquem bem.